Este ano que estamos a viver, de 2014, e particularmente estes últimos meses, vão ficar na história. Não pelos melhores motivos. Vão ficar na história por causa dos seus desastres significativos. A história vai registrar estes meses e este ano por terem sido marcantes, em algumas circunstâncias por terem sido chocantes. Por exemplo, para já temos aquele que provavelmente é o maior desastre bancário da história do nosso país. Os irmãos, muitos, creio eu, acompanharam, surpreendidos, creio eu, que a maioria de nós, no domingo passado à noite, quando um alto dirigente veio ao público nos informar que o banco mais significativo do país simplesmente ia deixar de existir e no dia seguinte pela manhã já não existiria. Haveria um outro banco, enfim, com outro nome. O BES, o maior banco privado do país, acabou do dia para a noite. Bem, se calhar não foi bem do dia para a noite, mas acabou. E certamente não há como nós deixarmos de marcar e assinalar esta situação. Os administradores daquele banco não foram capazes de o salvar. Na esfera desportiva, estes últimos meses foram marcados por um dos grandes eventos que acontece ciclicamente a nível mundial. E foi o Campeonato Mundial de Futebol. Ele provavelmente vai ser lembrado, não tanto por outros resultados, ou se calhar nem tanto pela sua final, em que a Alemanha foi campeã, porque isso não foi necessariamente uma grande surpresa. É mais provável que este Mundial seja marcado por aquele jogo em que a seleção do Brasil, considerada uma das favoritas, com 5 títulos mundiais, foi humilhada na sua própria casa ao perder por 7-1. Lembram alguns? 7. É muita coisa, irmãos. Em termos de futebol é demais. A defesa da seleção brasileira não conseguiu salvá-la da derrota. Na história da aviação, este ano vai ficar marcado, pelo menos para já, como um dos piores primeiros semestres da história. O voo da Malaysia Airlines foi abatido por um míssil ao sobrevoar o leste da Ucrânia. Os pilotos tinham feito uma mudança de curso para evitar o mau tempo que estava no caminho, no trajeto normal que eles fariam. E ao fazer esta mudança de curso, eles foram ao encontro desta região de conflito, onde não havia, pelo menos em informação e teoria, mísseis capazes de os abater. Eles estavam muito altos, a voar a 10.000 metros de altitude, mas foram abatidos. Os pilotos não puderam salvar nem as suas vidas, nem a dos passageiros. Estes 3 desastres nos falam sobre 3 possíveis significados da palavra salvar. Salvar da falência, salvar da bancarrota, como é o caso do BES. Salvar da derrota humilhante, como foi o caso da seleção de futebol do Brasil. Salvar da perda total e da morte, como foi o caso da queda do avião. Salvar pode ter todos estes significados na Bíblia e adquire ainda outros. Para que haja salvação tem que haver alguma coisa em risco, tem que haver perigo iminente, tem que haver a possibilidade de perda total, e a salvação implica em resgate, em mudança de rumo, em reabilitação, em equilíbrio, em nova vida. Mas para as situações citadas não houve um Salvador capaz. Não houve resgate, não houve defesa, não houve desvio da rota fatal. Felizmente, para o homem, para a humanidade, segundo o relato bíblico, existe uma salvação
para tudo isso que foi aqui mencionado. O registro da Bíblia, irmão, nos diz de forma muito clara que o homem está perdido. Perdido em todos os sentidos que foram aqui citados. Em falência, pois os seus recursos não chegam para lidar com as suas falhas. Por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós achemos que somos evoluídos, a verdade é que nós estamos cada vez a piorar mais. A cada ano que passa, a cada década que começa, a ciência nos faz inúmeras promessas e nos diz que nós vamos ser capazes disto, daquilo e daquilo outro. Mas quando olhamos para o panorama à nossa volta, o mundo está cada vez pior. As guerras se sucedem sem parar. E o homem parece que só cresce numa coisa: a sua capacidade de fazer mal. E hoje em dia basta ligar a televisão praticamente a qualquer hora, porque hoje há noticiário o dia inteiro, para nós verificarmos o quanto o homem é capaz de fazer mal um ao outro. O homem não tem como evitar a falência final da humanidade, mais cedo ou mais tarde. Não faltam por aí histórias escritas e filmes com finais apocalípticos, em que o homem simplesmente destrói o planeta. E a verdade é que parece que estamos a caminhar para isso. Inexoravelmente, estamos perdidos. Perdidos em termos de defesa, irmãos. No jogo da vida, nós também vamos de mal a pior. E se olharmos para a verdade da humanidade em que vivemos, nós, homens, neste planeta, estamos a perder de goleada. Nunca houve tantos recursos no planeta, mas também nunca houve tanta miséria. Nunca houve tanta medicação. E, no entretanto, parece que nunca houve tanta doença. Eu lembro-me, irmãos, lembro-me bem, no meu tempo de faculdade de medicina, quando um professor começou a perguntar-nos quais eram as especialidades que queríamos fazer. E a certa altura ele perguntou-me a mim, e como eu queria ser médico missionário em África, eu disse, eu quero fazer infectocontagiosas, eu quero estudar as doenças infecciosas, medicina da área tropical. E eu lembro-me perfeitamente bem daquele médico, daquele professor universitário, alto conhecimento, grande gabarito, do senhor doutor, rir-se e dizer-me assim, ó filho, escolhe outra especialidade. Essa especialidade que estás aí a mencionar não tem futuro. É uma especialidade que está a acabar, vai desaparecer. Nós em breve teremos vacinas e teremos imunoglobulinas para todas as doenças infecciosas e não vai ser mais preciso infectologistas. Os irmãos têm visto o noticiário? Parece engraçado, mas não é. Esta é a vaidade humana, que acha que pode fazer previsões deste tipo e que falham redondamente. As doenças infecciosas estão aí, irmãos, e cada dia aparecem mais bactérias, as chamadas superbactérias, que resistem a todos os antibióticos. E vírus como o ébola, que não têm nenhum tipo de tratamento, apenas a misericórdia, apenas alguma ajuda, a ver se o corpo consegue suportar. Nós, de fato, irmãos, vivemos num mundo em que, no jogo da vida, estamos cada vez pior. Em relação ao clima do nosso planeta, as catástrofes naturais parece que são cada vez maiores. O inimigo das nossas almas, seja ele ou não reconhecido pelo homem, vem ganhando cada vez mais espaço. Hoje temos como nunca medicamentos para ajudar o homem a sair da ansiedade e da depressão. E nunca tivemos uma geração tão deprimida. Perdidos, irmãos, perdidos. Sobretudo porque separados de Deus e caminhando para a destruição final. O homem sem Deus vive uma vida sem sentido, sem propósito, sem razão. Busca simplesmente a distração, o entretenimento e o lazer. O homem se esforça para trabalhar, para ter recursos, para poder se distrair, porque não quer parar para pensar. Cada vez mais fico impressionado com a quantidade de doentes que chegam ao consultório, precisando de algum tipo de medicação que faça exatamente isto, os ajude a não precisar pensar. Porque o homem moderno não quer parar para pensar, não tem coragem, não é para enfrentar as dificuldades do mundo, irmãos, não tem coragem para olhar para dentro de si mesmo, não tem coragem para olhar no espelho, olhar nos seus próprios olhos, não tem coragem para ver aquilo que se passa dentro do seu interior, não consegue parar para ouvir o seu coração, vive
de preferência sem parar, num ritmo constante que apenas o leva ao fim da vida e das suas esperanças. Perdidos, sem salvação à vista. E aqui entra o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. E esta boa nova, esta boa notícia, esta notícia que não é só boa, é fantástica, é extraordinária, é espetacular, nos diz que Deus viu a nossa falência e nos resgatou. Viu a nossa derrota e nos deu condições para virar o jogo. Viu a nossa rota destrutiva e providenciou um caminho para fugirmos ao mal e à morte. E tudo isto aconteceu há 2000 anos atrás, naquela elevação chamada Calvário, ao lado dos muros da cidade de Jerusalém. E nós fomos salvos, paradoxalmente, por um Salvador que não se podia salvar a si mesmo. O texto está lá, irmãos, em Mateus capítulo 27. Os irmãos podem abrir, se assim desejarem. Palavras tão marcantes, tão dolorosas. Crucificado de uma forma cruel. Mateus capítulo 27. O Messias que só fizera o bem, morria numa tortura maldita e ainda sofria a zombaria dos seus inimigos. E eles zombavam da seguinte maneira, irmãos. Mateus 27, versículo 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. É o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Para aumentar a sua dor e o seu sofrimento, Jesus ainda teve que suportar a zombaria, a humilhação daqueles que tinham se levantado como seus inimigos. Mas é tão interessante, irmãos, que esta zombaria, apesar de ser feita com a pior das intenções e para acrescentar sofrimento a Jesus, ela acaba por ter algo de profundamente verdadeiro. Ele que salvara a tantos, não podia salvar a si mesmo. Não podia, não por falta de poder ou força, não podia se salvar a si mesmo por amor. Irmãos, o que manteve Jesus na cruz não foi a força dos cravos, não foram os soldados romanos, não foi a sua fraqueza física. O que manteve Jesus preso na cruz, o que fez com que ele não descesse daquele instrumento de tortura naquela manhã terrível lá em Jerusalém, foi o amor. Ele não podia descer da cruz e salvar-nos simultaneamente. Ele não podia salvar-se a si mesmo e dar-nos a nós a salvação. Lembra-nos uma história, talvez algum irmão aqui já tenha ouvido, e que apesar de ser uma ilustração pobre, pelo menos ajuda-nos a entender um bocadinho. Conta a respeito de um homem que trabalhava nos caminhos de ferro e a sua responsabilidade era cuidar de uma passagem de nível muito importante, porque ela era uma ponte. Esta ponte ficava sobre um rio muito caudaloso e este rio tinha esta ponte sobre o qual passavam muitos barcos, mas também nesta ponte havia a linha férrea por onde passava o comboio. E a função deste homem era manter um horário rigoroso, no qual ele erguia a ponte para que os barcos pudessem passar, mas que naquele horário, sem falha, ele tinha que descer a ponte para que então o comboio passasse e não houvesse desastre. E este homem era casado. E durante muitos anos ele tinha tido um sonho profundo, que era o desejo de ter um filho. E muitos anos lutara para que finalmente a sua esposa pudesse engravidar e eles tivessem uma criança. Tinha apenas um. E a sua esposa morrera na altura do parto. Ficara em casa apenas o homem e o seu filho. E aquele menino ia crescendo. E ele era o foco das atenções do seu pai.
O pai vivia no seu trabalho, mas focado no seu menino, porque era aonde estava a sua vida. E agora, aquele menino, já com 7, 8 anos, podia ir ter com o pai após as aulas e brincar ali, junto do rio, onde eles estavam habitualmente. E o pai ia vendo o seu filho crescer bonito e forte, até aquela tarde fatídica, em que o miúdo brincava junto ao rio e aproximava-se a hora da passagem do comboio. E a ponte estava erguida e os barcos tinham terminado de passar. E de repente ouve-se ao longe o apito do comboio a avisar que ia se aproximar e ele vinha no seu horário previsto. Era a responsabilidade daquele homem estar ali junto àquela passagem de nível e baixar aquela ponte. E era um trabalho que demorava algum tempo, não podia ser feito rapidamente. Mas ao mesmo tempo que ele ouve o silvo do comboio a anunciar que vinha chegar, ele ouve o grito do seu filho e o barulho de alguma coisa caindo à água. E imediatamente aquele homem percebeu o que tinha acontecido. O seu menino tinha caído do barranco, tinha desprezado a segurança, tinha caído dentro do rio, o rio fundo, caudaloso, e o miúdo não sabia nadar. E aquele pai se vê diante de um dilema extraordinário. Com todas as suas forças, com toda a sua vontade, ele quer parar aquilo que está a fazer e correr para salvar o seu filho, o seu único filho, aquele que era o centro da sua atenção, do seu amor, da sua vida. Mas ele sabe que se o fizer, a ponte não vai terminar de descer. E se ele não baixar a ponte, o comboio vai passar e vai mergulhar nas águas do rio, matando talvez centenas de pessoas que ali vão. Fiel à sua responsabilidade, ao seu posto de trabalho, ele cumpre o seu dever e com lágrimas caindo incessantemente dos seus olhos, ele desce a ponte até o nível em que ela precisava. E quando a ponte está finalmente baixa e o comboio está a se aproximar, ele então desce a correr para junto do rio. Mas era tarde demais. E enquanto o comboio passa em segurança sobre a ponte, e dentro dele centenas de passageiros simplesmente continuam a sua viagem sem saber de nada do que tinha acontecido. Lá embaixo aquele homem tira o corpo inanimado do seu filho das águas do rio para salvar os passageiros. Ele não pôde salvar o seu filho. De uma forma singela, simples, limitada. Esta ilustração nos ajuda a perceber o que aconteceu na cruz. Também ali, Deus o Pai desejava certamente, com toda a sua vontade, salvar o seu filho. Mas não era possível salvar o filho, descê-lo da cruz e da tortura e ao mesmo tempo salvar a humanidade. E Jesus, tendo todo o poder para descer naquela altura e provar a todos aqueles que estavam ali que ele era alguém extraordinário, o Filho de Deus, Deus o Filho aqui na terra, ele não o fez porque precisava morrer para poder trazer a nossa salvação. E assim, irmãos, como aqueles passageiros daquele comboio, passavam por cima daquela ponte sem sequer imaginar o sofrimento, a dor, a angústia e o sacrifício feito por aquele homem. Também a humanidade hoje vive a sua vida, caminha diariamente, sem perceber o quanto Deus teve que fazer para que nós pudéssemos ter a salvação. Mas o Senhor ali faleceu, entregou a sua vida para retomá-la novamente passados 3 dias. Porque a história do Evangelho não termina na cruz, termina na ressurreição, dizendo-nos que Ele realmente confirmou a nossa salvação de forma plena. Nós temos salvação em Jesus. Irmãos, Ele nos resgatou da falência. Ele acrescentou na nossa vida um valor infinito. Os irmãos ouviram sobre os bilhões que tiveram que ser injetados para que o BES simplesmente não deixasse toda a gente, não é? Sem nenhum tipo de recurso. Irmãos, aquilo que Deus fez connosco foi infinitamente mais, porque aquilo que Ele investiu na nossa vida não tem fim.
Ele deu-nos uma vida eterna que começa aqui com todo o valor, porque caminhando com Deus, com sentido, com razão, com propósito e a garantia da eternidade. Ele nos devolveu à comunhão com Deus, trazendo à nossa vida a presença do Espírito Santo que nos ajuda a virar o jogo contra o inimigo no qual nós perdíamos e passarmos a ser vitoriosos. Irmãos, nós podemos derrotar o inimigo nas nossas vidas. Não é porque nós somos fortes, mas porque fomos salvos, porque isto também significa a salvação. Ele mudou a direção da nossa caminhada, que estava indo claramente para a destruição, e nos mudou o rumo para o céu, para aquele lugar onde um dia nós poderemos estar com toda a certeza, com toda a segurança. Oh, meus irmãos, que mensagem extraordinária esta! A salvação plena, completa, a todo aquele que a quiser receber.